Olá, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante. Na última terça-feira, o adolescente Lucas dos Santos, de 16 anos, tirou a própria vida após receber comentários maldosos sobre um vídeo que ele divulgou nas redes sociais, no TikTok. A sua mãe, a cantora Valquíria Santos, postou um desabafo nas redes sociais e afirmou que a internet está doente. Em uma busca rápida, é possível que a gente veja diversas notícias sobre adolescentes que se suicidam e sofrem de problemas psicológicos devido ao contato com a internet e com as redes sociais. Por isso, hoje nós vamos conversar com a psicóloga Alexandra, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, como que a internet pode piorar e estar ligada com a saúde mental das pessoas? Completamente, sim. A internet ela é uma nova realidade e ela está inserida no nosso meio há pouquíssimo tempo, né? É uma novidade, é uma coisa relativamente novo, é um advento novo, né, na história da humanidade. Então, assim, o que a internet nos proporciona, né? Facilidade, uma conexão muito ampla com qualquer pessoa do planeta, né? E com anonimato. Essa é uma coisa bastante característica da internet e que acaba gerando tragédias como essa, né? Infelizmente. Então, assim, informações mil em um curto espaço de tempo, né? Sobre vários assuntos diferentes. Então, assim, a internet, a gente ainda não sabe lidar ainda muito bem com essa nova realidade. Ela é dá para dizer, uma realidade alternativa, muito diferente da vida aqui fora, né? Algumas pessoas classificam da seguinte forma: a vida real e a vida na internet. Eu não considero que seja assim, eu considero que a gente tem duas realidades diferentes, essa realidade aqui e a realidade do mundo digital, né? Que é toda uma outra realidade, uma outra linguagem, é um outro simbolismo, né? Então, eu acho que a gente ainda não sabe lidar muito bem, coexistir com as pessoas em ambas as realidades, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente ainda precisa trabalhar, que a gente ainda precisa entender, né? Então, essa realidade alternativa, ela também é muito manipulável. Nas redes sociais, a gente tem uma característica de que a gente pode publicar aquilo que a gente quiser e esconder, né, mascarar aquilo que a gente não quer mostrar. O que também acaba criando uma ideia de eu, uma ideia de si bastante diferente, né, do que antes, quando nós não tínhamos essa facilidade das redes sociais, né. Porém, quando a gente pensa que tem a realidade na internet e fora da internet, a gente tem que pensar que a gente não sabe lidar ainda com essas duas realidades muito bem, né? Aflorou, com certeza, a rapidez com que a internet nos proporciona, os vínculos diversos, aflorou talvez o que há de pior nas pessoas, né? Então, não quer dizer que a internet piora a vida das pessoas necessariamente, mas ela potencializou o que há de pior, mas o que há de melhor também, né? Ela também é muito usada para projetos sociais, ela é muito usada para trabalho, né? As pessoas não conseguem... Como que a gente ia trabalhar hoje sem internet, né? Não tem como. Redes sociais, as pessoas trabalham com marketing digital, né? Fazem a sua vida disso. Então, eu não diria que o problema é a internet. Eu acho que o problema é que nós ainda não sabemos coexistir nessas duas realidades com as pessoas. E quanto tempo que é considerado normal ou ideal, o tempo ideal de estar conectado às redes sociais? Então, essa é outra questão bem complicada, porque, como eu disse, as pessoas trabalham com redes sociais. Então, não tem como estipular um tempo, né? Você vai ficar tanto tempo nas redes sociais. Claro que existem estudos que apontam que as pessoas ficam muito nesse meio, sem saber lidar com esse meio, com essa nova realidade, e elas acabam prejudicando sua saúde mental. Com toda certeza isso acontece muito. Mas como que eu vou dizer para uma pessoa, um digital influencer, por exemplo, que vive das redes sociais, que ele só pode ficar meia hora nas redes sociais? Que um estudo, inclusive, apontou que a média de tempo que você pode ficar nas redes sociais por dia, sem prejudicar a tua saúde mental, é meia hora. Não existe isso, as pessoas ficam bem mais do que isso. E, inclusive, tem um estudo que mostra que os brasileiros são uns dos que mais consomem redes sociais, né, que mais ficam tempo nas redes sociais por hora, dia, né, fica em média 3 horas e meia
E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Mas essa é a média. E a média mundial é de 2 horas e 24 minutos. Então, o brasileiro fica 1 hora, né, a mais nas redes sociais, em média, do que os demais países, as pessoas dos demais países. Eu não diria que existe um tempo adequado, né? Fique 2 horas, fique 1 hora. O mais importante seria você aprender da melhor forma possível a coexistir com as pessoas, tanto na nossa realidade fora da internet quanto na internet, para você não se afetar tanto com esse meio. Autoconhecimento, para você se compreender. Antes de mais nada, né? Compreender a nossa realidade fora da internet e a realidade da internet para a gente saber lidar bem com ela, né? E claro, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que estipular um horário, assim, daí vai muito da responsabilidade, assim, dos pais, de dizer, você vai ficar tanto tempo para estudar, porque, né, hoje também as crianças não vão mais para as bibliotecas para ter informações para fazer os seus trabalhos. E você vai ficar tanto tempo na internet para fazer os teus trabalhos e tanto tempo tu pode ficar nas redes sociais, pode ficar jogando jogos, né? O ideal é que a gente tenha equilíbrio, não ficar mais no mundo digital do que no mundo real. Você tem que saber equilibrar, coexistir com as pessoas em ambos os universos de forma equilibrada. Então, desde que você tenha isso, eu não diria que tem um horário fixo, estipulado, que é adequado, assim. E quanto à questão da faixa etária, esse garoto que se suicidou tinha 16 anos. Como que a faixa etária está ligada com esse contato com a internet e tem que ter essa intervenção dos pais pelas crianças e adolescentes, pelo esse controle deles? Precisa muito, porque veja bem, nos primeiros anos da infância e na adolescência é onde o jovem está desenvolvendo ainda a sua inteligência emocional, onde ele está criando, principalmente as crianças nos primeiros anos de vida, a sua identidade, ela está criando uma noção de si, aprendendo como lidar consigo, com as pessoas à sua volta, com o mundo, e hoje as crianças têm que aprender a viver em 2 universos diferentes, né? O que tem toda uma influência, então, também na forma como ela vai ver a si mesma, né, uma noção de si. Então, sim, os pais precisam estar bastante atentos aos tipos de conteúdos que os filhos estão consumindo na internet e o tempo que eles passam, como eu disse antes, um equilíbrio, não estar mais nas redes sociais e no mundo digital do que no mundo real, como a gente diz, né? Então, sim, eu acredito que na adolescência tenha que ter uma supervisão maior. E, claro, tragédias como essa poderiam ser evitadas se os pais, por exemplo, das crianças que estavam fazendo esse tipo de bullying, ou dos jovens, ou até adultos, né, fazendo esse tipo de bullying com o menino, tivessem mais atentos e sabendo lidar melhor com a internet e com a sua raiva, né, que a raiva a gente tem, a revolta, o ódio, os preconceitos, inclusive, porque me parece que esse foi um caso de homofobia, né? O menino fez uma simulação ali com um amigo e aí começaram a disparar vários comentários homofóbicos, né? E os meninos nem eram homossexuais, né? E mesmo que fossem, era toda uma questão nesse sentido. E que na vida real a gente sabe que acontece muito também, né? Tanto questão de suicídio como de homicídios, né? Pessoas sendo assassinadas por sua orientação sexual e diversas outras questões, né? Por serem quem elas são, basicamente. É tanto uma questão de como você se deixa afetar e tanto do respeito do outro que está comentando. Exatamente. Existe, claro, uma responsabilidade dos pais desse jovem de monitorar os tipos de conteúdo que ele está consumindo na internet, mas como as pessoas, em geral, ainda não sabem viver bem nesse meio, e nem aqui fora, na verdade, eu acho que as pessoas ainda não sabem coexistir em paz o tempo todo, a gente acaba sendo exposto a muito ódio, a muita violência, muito preconceito, né? E isso é bem complicado mesmo, não vai só do jovem, dos pais do jovem que sofreu, mas também de todas as pessoas que usam a internet e como elas fazem uso dessa internet. E como que as pessoas podem aprender a não absorver tudo que é lido na internet? Aí é uma questão bastante, né, complicada. Como eu disse, a gente tem que saber coexistir com as pessoas em ambas as realidades. Então,
como a internet acaba potencializando uma raiva ali que já existe, eu diria que as pessoas elas têm que se conhecer mais, elas têm que se trabalhar seu ódio, trabalhar seus preconceitos, trabalhar os seus medos, né? Até para saber lidar melhor com o mundo aqui fora e o mundo digital. Então, uma vez que você consegue, você conhece a si, você conhece esse mundo, você conhece o mundo digital, você consegue lidar com as coisas de uma forma mais agradável. A resposta seria, para esse mundo que a gente está aqui, fora da internet, para você lidar bem com as pessoas, não ter tanto essa violência, é a mesma coisa. Você tem que se conhecer, você tem que saber controlar a sua raiva, você precisa coexistir com o outro da melhor maneira possível. Na internet é a mesma forma, para você não absorver tanto a negatividade, a violência que existe nesse meio, você precisa conhecer a si, conhecer a esse meio e tentar lidar da melhor forma possível ali. Então, assim, bastante inteligência emocional, maturidade emocional, né? Por isso que as crianças e os jovens são, digamos assim, alvos maiores, né? É uma faixa etária mais delicada para estar na internet, porque eles ainda estão desenvolvendo isso, né? Nem os adultos às vezes não sabem lidar, então quanto menos as crianças e os adolescentes, né? Mas eu diria conhecimento desse meio e autoconhecimento. Certo, Alexandra, muito obrigada pelas informações e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu agradeço o convite, está sendo uma experiência bem legal. Esse foi mais um Giro de Notícias, voltamos a qualquer momento com mais informações. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom, a sua melhor escolha.